noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso bate-papo de mães de autistas. Quem ainda não me conhece, sou a Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta, também sou autista e eu ajudo mães a desenvolver os filhos autistas para serem calmos, tranquilos, independentes de uma forma natural, juntos poderem levar uma vida normal. Independente se o seu filho já faz terapias há meses ou até mesmo há anos. Se você recém teve o diagnóstico, se sente perdida, tudo é novo para você, não sabe por onde começar. Ou você já tem o diagnóstico, mas está aguardando por vagas nas terapias. Mesmo se você apenas suspeita que o seu filho seja autista, esse bate-papo também é para você. De um nível de suporte que o seu filho precise, ou até mesmo independente da idade dele, se é criança, se é adolescente, se é adulto, esse bate-papo também é para você, também vai te ajudar. E o bate-papo hoje, a pedido das minhas seguidoras, é sobre a minha história, da minha infância. Como foi a minha infância quando os meus pais não tinham recursos para desenvolver os meus sinais de autismo. Quando eu falo aqui em recursos, eu estou me referindo a terapias. Há mais de 40 anos atrás, não existiam terapias, nem sequer se falava em autismo, né? E como? Como meus pais lidaram, né, com os meus sinais de autismo desenvolvendo? Então é sobre esse tema que eu vou compartilhar minha experiência aqui com vocês e também pode te ajudar, principalmente se você se encontra também numa condição onde você está aguardando por sessões de terapias. Talvez porque o seu filho é de zona rural, por exemplo, ou se você está aguardando vagas pelo SUS, tem mães que estão há mais de anos esperando vagas, ou se você está tentando vencer a carência do plano de saúde, né? De alguma forma, o seu filho está aí dependendo, esperando para ter acesso a essas terapias. Esse bate-papo, principalmente, vai te ajudar nesse sentido, tá? Muito bem, então compartilhem, vamos compartilhar esse bate-papo? Vamos levar esse conhecimento a outras mães, outras famílias que estão aí se sentindo na mesma condição, com dificuldades, perdidas, mães frustradas, se sentindo impotentes, não sabendo como lidar, não entendendo o que fazer mediante as dificuldades que o filho está apresentando. Então, compartilhando esse bate-papo, se a mãe não puder estar presente agora, ela pode assistir no gravado depois, tá? Muito bom. De autistas, você não vai só ouvir a minha história de superação, mas também eu vou te apontar como é possível você também, mãe de um filho autista, desenvolver o seu filho para ser calmo, para ser independente de você de uma forma natural, sem medicações ou pelo menos o mínimo possível de medicações. E juntos vocês poderem levar uma vida social normal. Levar o seu filho ao parquinho, ao shopping, ao supermercado, enfim, ter uma vida social normal, tá? Mesmo que você more em alguma região onde ter difícil acesso às terapias para o seu filho. Então, muito bem, já me conta, se você que está aqui comigo também mora em alguma região onde você está aguardando por vagas nas terapias ou não tem acesso, tá? Compartilha aqui comigo para que eu possa saber, por favor. Então vamos lá. Vocês que eu sou primeira filha, sou primogênita, né? Primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeira bisneta. Então veja só, dá para vocês imaginarem como eu era muito aplaudida, né? Em tudo que eu fazia. Ah, nossa, era... Só que, e realmente, eu falei e eu andei muito cedo,
né? E eu sempre fui considerada muito curiosa, inclusive se a família não quisesse que eu tivesse acesso a algo, era melhor não me contar, porque se me contasse, eu dava um jeitinho de ir até lá e ter conhecimento, procurar saber o que é, né? Então, às vezes poderia ser algo perigoso, então era melhor que não me contasse. Se eu não soubesse, eu nem me despertaria para ir. Mas se eu soubesse, eu daria um jeito e eu iria até lá. Então, eu era considerada muito esperta e muito curiosa, né? E então eu tinha uma sede de conhecimentos, tudo eu queria saber, conhecer, tudo. Nunca fui tímida, né? Como tem muita característica nos autistas, mas eu sempre fui muito comunicativa. Então, como assim, Sara? Você, autista, comunicativa, como assim? Bom, um detalhe, né? Fizeram lives, já gravaram vídeos nas redes sociais. Eu estou me vendo, eu não estou te vendo. Então, eu estou olhando o tempo todo para mim. Aparecem os seus comentários aqui para eu ler, mas eu estou me olhando. E quando eu faço collabs, ou seja, lives com alguém, que a pessoa aparece aqui comigo, de preferência, eu evito ficar olhando nos olhos da pessoa. Eu procuro olhar na câmera do meu celular o tempo todo, que para você parece que eu estou olhando para você, e para a pessoa eu evito ficar contato com ela, né? Por quê, Sara? Porque não é muito confortável para mim. É mais confortável eu de relance, algumas vezes eu olhar para a pessoa, mas não ficar assim olhando o tempo todo para a pessoa. Não é confortável, a não ser pessoas familiares muito próximos, amigos muito próximos. Aí tudo bem. Então, esse já é um dos sinais, umas características. Bom, voltando lá então para minha infância, então, apesar de tudo isso, de ser comunicativa, eu não era muito, como eu posso dizer, delicada nas brincadeiras. Em nada eu era delicada. Eu tinha muita energia, muita energia. Teriam me dado o diagnóstico de TDAH, mas eu não sou TDAH. Mas eu tinha muita energia. E eu não me importava com detalhes. Não era detalhista. Mas eu amava não só andar a cavalo, mas cavalgar, galopava, né? E eu morava no sítio, então eu amava galopar. Então, muito pequenininha, com 6, 7 aninhos, eu voava no cavalo. Então, claro, quando vinham amigos, familiares em casa, eles ficavam todos assim admirados, né? Mas o que era aquilo? Realmente eu tinha houve uma habilidade muito grande no equilíbrio e no controle do animal, né? Então eu conseguia ter o controle do animal. E não sei se todos vocês sabem, o cavalo, inclusive muito usado para as ecoterapias, né? Muitos autistas fazem esse tipo de terapia porque o cavalo ele é um animal que ele consegue sentir, ter a percepção de quem é o cavaleiro, né? Então, ele sente se o cavaleiro é inseguro, é agitado, é impaciente, o cavalo sente. E o cavalo, ele acompanha mediante quem está conduzindo ele. Então, se o cavaleiro é agitado, o cavalo vai também correr. Se o cavaleiro é tranquilo, o cavalo vai andar, por mais que seja um cavalo de um porte assim, de uma personalidade mais, né? Mas ele vai obedecer e vai acompanhar o cavaleiro. Então imagine, né? Se eu tinha muita energia, o cavalo me acompanhava e eu não caía, né, do cavalo. Bom, eu não era organizada. Nada organizada, totalmente hiper organizada. E diferente da minha filha autista, que ama a organização, eu não era organizada, eu tinha essa dificuldade, né? Eu sempre fui muito independente. Essa característica, a minha filha pequenininha, mostrando muita independência.
independência. Eu faço, eu consigo, eu pego para você. E por eu agir assim, o que acontecia? Os meus pais, os meus familiares, que eu precisasse de tanta atenção, porque eu me demonstrava ser muito independente, né? Então, eles tinham essa compreensão. Eu sempre me virava sozinha, sempre. Por quê? Porque hoje eu entendo. Para mim, as pessoas não conseguiam entender o meu raciocínio e não acompanhavam o meu ritmo. Ou seja, não acompanhavam o meu raciocínio de autista. E os meus pensamentos, fazer tudo sozinha. Hoje eu entendo. Mas o que eu escondia, na verdade, dessas pessoas era uma carência muito grande. Uma carência porque eu sentia que as pessoas realmente, no fundo, elas não... Pelos comentários, algumas críticas, eu não me sentia compreendida, entendida, né? Então, para eu me sentir aceita pela família, pelos familiares, e depois, conforme eu fui crescendo, adolescente, adulta, pelos colegas da escola, pela sociedade, para eu me sentir aceita, eu procurava sempre ficar atenta, sempre observando tudo, nas pessoas, nas situações, para agir conforme eu percebia que era certo e que aquilo agradava as outras pessoas. Então eu fui deixando a minha essência, eu fui deixando de ser eu mesma para me sentir aceita entre as outras pessoas. E isso acontece muito no autismo feminino, muito. As meninas, as adultas, autistas, as mulheres, vão camuflando. Por trás disso, elas carregam um quadro de ansiedade, depressão às vezes, síndrome do pânico. Desenvolve inclusive sintomas no físico, no metabolismo, porque omitem, escondem os seus sinais de autismo para que sejam aceitas, né? Então elas copiam o que os outros fazem, copiam o que elas entendem que a forma que elas vão se sentir aprovadas, elas vão copiando. E vocês sabem, deixar de ser a nossa essência, deixar de ser a gente mesmo, isso abala muito a autoestima, né? E isso traz uma tensão muito grande. É muito comum nas autistas que ainda não se entendem, não se aceitam como autistas ou não sabem lidar com o autismo, família autista adulta ou adolescente, né? Entendeu? Como ajudá-la a trabalhar com tudo isso quando ela se sente a sós, às vezes no banheiro, no quarto, enfim, em algum momento que ela está sozinha, crise de choro, uma crise de ansiedade, porque naquele momento ela tira aquela máscara e passa a ser ela mesma. Então, durante o dia, perante as outras pessoas, camufla os seus sentimentos, isso gera uma exaustão muito grande, um desgaste muito grande na menina, na adolescente, na mulher autista, enquanto ela não é tratada. E eu falo isso pra você, mamãe aí, ponto. Por isso que eu tô te dando esse toque aqui, tá bom? Bom, assim foi durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, né? E também na fase adulta, até nascer o meu filho Henrique, que eu fui ter o diagnóstico de autismo dele quando ele tinha 4 anos. E ele veio com sinais de autismo muito evidentes, né? Então não tinha como passar despercebido o autismo do meu filho Henrique. Então eu e a minha família, né, fomos conhecer o autismo realmente quando chegou o meu filho. Desde bebê o Henrique era diferente. Desde bebê ele apresentou sinais muito fortes,
muito evidentes do autismo: seletividade alimentar, dificuldade no sono, nos comportamentos, na fala, o atraso na fala. Então ele muito forte, não tinha como não ver o autismo. Só que na região onde eu morava não tinha acesso a terapias, nem terapias existiam. Então os profissionais, tanto da saúde quanto da educação, na época de faculdade tinha ouvido falar em autismo. Então era muito pobre a informação, né? E 4 anos que eu despertei, isso eu conto em uma outra história aqui, né? Tem um vídeo contando sobre isso. Quando eu levei no pediatra e neuropsiquiatra infantil, e ele deu o diagnóstico de autismo para ele. Isso também pode estar acontecendo aí, com você, na sua família também. Talvez você ou o pai do seu filho, família, são autistas. E talvez você nunca parou para pensar nisso. Nunca perceberam. Até que nasce o seu filho autista, com sinais muito evidentes, com sinais focados do autismo. Talvez nervoso, talvez agitado, ou muito dependente de você. Vai passando a idade e ele vai ficando cada vez mais dependente. Ou levar uma vida social normal, tipo, não dá para sair com ele, não dá para ir ao mercado, um parquinho, um shopping, nem na casa de familiares dá para sair com ele. Dificuldade para ir para a escola, aceitação na escola, enfim. Como eu sei disso, além das minhas alunas compartilharem, né, essa dificuldade, eu passei por isso, eu fiz esse caminho. Aconteceu de uma forma muito acentuada, tanto que teve uma época que eu consegui sair para ir ao mercado, alguém pôde ficar com meu filho, e eu escutei uma frase assim: nossa, ainda? Eu pensei que você tinha se mudado, nunca mais te vi aqui. Eu não podia sair de casa. Outras pessoas precisavam fazer as compras para mim, não dava para sair de casa, não tinha condições. Eu sei o que é isso. Mas quando eu aprendi a trabalhar o desenvolvimento do Henrique, ele foi ficando mais calmo, mais tranquilo, cada vez mais independente de mim. Hoje ele já viaja até de avião sozinho, passa as férias longe de casa. E a gente pode levar uma vida social normal. Hoje, com a minha filha autista, Helena, de 4 para 5 aninhos, porque logo que eu descobri, eu já fui aplicando os conhecimentos com ela também, a gente leva uma vida social normal. Quem não sabe que a Helena é autista, duvida que ela seja autista. Mas por quê? Porque logo cedo eu já comecei a trabalhar o desenvolvimento dela. Então, é possível? É possível, sem terapias. Sem terapias. Até hoje, nenhuma terapia funcionou para ajudar os meus filhos a serem calmos, serem independentes, para a gente levar uma vida normal e entre as outras pessoas olharem e falarem assim: seu filho é autista? Sua filha é autista? Como assim? Quem diz que eles são autistas? Não foi nunca em terapias. Mas isso também é um assunto para um outro bate-papo, né? Olha só, quais os sinais que eu, voltando agora para minha infância, voltando para mim, né? Quais os sinais que eu apresentava de autismo, além dessa sede por conhecimentos que eu comentei com vocês? Eu amava brincar enfileirando pedras e pedacinhos de madeira. Como eu disse, na minha primeira infância, eu morava num sítio, na fazenda. Então, era assim, eu amava, eu passava, olha, um tempão, para mim seriam horas, mas acho que não eram horas, era muito tempo, enfileirando. Eu amava aquilo.
gostava muito. E eu apresentei tiques, sabe? Tiques, uns falam tiques, outros falam toques, né? Mas era uma sequência que eu tinha uma ansiedade e eu tinha que fazer aquela sequência. Então eu tinha, assim, uma certa frequência de toque em determinados dedos. Depois eu tinha um movimento que eu fazia com a mão e depois eu limpava a minha garganta. Eu tinha essa sequência. E aí o que acontecia? Como a família não sabia que era o autismo, que era os meus movimentos repetitivos, as famosas estereotipias, que são movimentos repetitivos, então eu tinha os meus carimbos de que a Sara tem os seus tiques. Lá vem a menina do tique. A Sara tá com tique, né? Mas era algo que eu não controlava. Eu não conseguia me controlar. Se eu não fizesse aquela sequência, me dava uma agonia. E principalmente se eu estivesse, por algum motivo, agitada, ansiosa, preocupada, eu tinha que fazer aquela sequência dos dedos. Interessante, né? Mas eu era conhecido aquilo como tique. Algo muito forte desde a minha infância, acentuou muito também na fase da adolescência. Era o meu mundo imaginário. Lembra que eu falo? Todos os autistas vivem um mundo imaginário. Eu tinha o meu mundo imaginário. Gente, vocês não têm noção desse meu mundo imaginário. Eu conversava, eu falava no pensamento. Quando eu estava sozinha, sem ninguém por perto, eu falava mesmo com os meus amiguinhos. Eu tinha amigos. E pensa num amigo do peito, do coração, amiga. Era fiel para mim, era leal. Eu conversava. Nossa, passava muitos momentos na hora do banho, conversando com esse amigo imaginário, né? Eu tive o meu primeiro namoradinho imaginário. Eu me lembro que eu tinha cerca de uns 12 anos. Eu me apaixonei por um menino, também de 12 anos, e ele morava num outro estado, muito longe. Uma situação lá, uma vez ou outra que eu vi, mas enfim, me encantei com ele. E eu namorava ele no meu mundo imaginário, sabe? E sabe, principalmente, sabe, nessa fase da adolescência aí, quando parece que ninguém entende a gente, os pais não nos entendem e tal, aquela coisa, professor não entende. O meu namoradinho me entendia. Tudo eu compartilhava com ele, tudo eu conversava com ele, tudo eu contava pra ele e ele me entendia. Então, eu contava pra ele e ele respondia pra mim, que era eu mesmo respondendo por mim mesmo, né? As coisas assim, muito maluca. Mas era engraçado, sabe? E assim, eu nunca me sentia sozinha. Que eu tinha os meus amigos imaginários, o meu mundo imaginário. E ali eu podia falar o que eu quisesse, eu podia conversar o que eu quisesse, porque ninguém fora desse mundo imaginário sabia dos meus segredos. Então ali não tinha críticas, ninguém ria dos meus tiques, ninguém criticava porque eu era desorganizada, porque eu era desatenta, porque eu não tinha prestado atenção. Ninguém. Era o meu mundo mágico. Sempre que eu podia, eu me refugiava. E mais, eu tinha, na época, né? Agora não existe, acredito que nem existe mais, mas existiam os diários. Então eu tinha diário da Baby Care, enfim, tinha chave, escondia aquela chave, super segredo. E todo dia eu escrevia uma página para aquele diário. Naquele diário eu me desabafava, eu reclamava da minha mãe, eu reclamava do meu pai, eu reclamava da professora, eu reclamava da minha colega, eu me desabafava. O meu diário era o meu melhor amigo. Ele fazia parte do meu mundo imaginário. Então, essas são características muito fortes do autismo. Hoje em dia não tem um mundo imaginário, mas tem as redes sociais. Um detalhe que você deve se atentar muito se você tem filho ou filha adolescente, na pré-adolescência, até mesmo adulto, né? Porque
como que eles estão se desabafando, como que eles estão se apresentando, se colocando nas redes sociais. Mas enfim, eu aprendi, né? Eu fui aprendendo, eu fui me camuflando, eu ia me camuflando com tudo isso, tudo isso, porque eu sabia, eu imaginava, eu entendia que as pessoas não iam me compreender, as pessoas à minha volta, eles não iam me entender, e isso foi muito forte na minha vida, muito forte. E você? Você mãe, se tiver algum pai aqui, ou até avó, você se lembra como que você se comportava na sua infância, na sua adolescência? Caso você suspeite que o autismo do seu filho veio, né, hereditário, veio desse braço aí da árvore genealógica, né, do teu lado. Você consegue se lembrar se você também tinha características de imaginário, de mundo imaginário? Se você falava sozinha? Ou se você não se sentia entendida, compreendida, respeitada, reconhecida, aceita? Mas você tinha que esconder aquilo, você não podia ser você mesma, né? Porque senão você seria criticada, você não seria aceita pela família, na escola, pela sociedade, pelo namorado depois, né? É legal você fazer essa reflexão, você parar e pensar. Bom, e os meus pais, né? O meu pai é autista. Ele sempre foi pensa num super pai em tudo. Ele sempre foi. Mas ele sempre teve dificuldade na comunicação e na interação. Hoje eu sei. Hoje eu entendo o porquê dessa dificuldade dele. Então, ele não conseguia tirar tempo para conversar, para dar atenção, para interagir. Trabalhava muito. Nunca nos faltou nada em casa. Mas faltou esse tempo, essa comunicação, essa interação. Então, eu cresci acreditando, pensando que o meu pai não me amava. Hoje não. Hoje eu entendo. E hoje eu trabalho muito isso comigo para que eu me faça entendida para os meus filhos. Hoje eu trabalho muito isso comigo. Deixar claro para eles que eu amo. Não só por palavras, né, por gestos, por atitudes, mas principalmente por palavras. Eu faço esse esforço. Né? Bom, mas pelo meu pai ser autista, né, e ter uma visão diferente, uma visão de autista, né, que é totalmente diferente. Na época, a visão que ele tinha era totalmente fora do cabo, ou seja, diferente dos outros irmãos, enfim, das pessoas naquela época, né? Então, e nós, lembrando, né, que nós morávamos no sítio, na fazenda, na minha primeira infância. E depois, na cidade, fomos para a cidade, mas na época não se falava de autismo, nem se mencionava, nem sabia o que era isso, autismo. Né? Então, quanto mais falar em terapias, quanto mais. Mas o meu pai, com essa visão de autismo, mesmo sem ele saber que era autista, quando eu tinha 5 anos, ele comprou um piano. Veja só, nós morávamos no sítio naquela época, né, há mais de 40 anos atrás. Tô contando aqui a minha idade. Mas o meu pai comprou um piano. Com 7 anos, ele me levou para que eu morasse com os meus avós na capital, na grande São Paulo, para que eu iniciasse os meus estudos lá, minha primeira série. Então ele tinha uma visão diferente, né?
Com 8 anos, ele me colocou para estudar, ele me matriculou para estudar inglês e piano. Então, hoje, nos nossos dias, tem pais que matriculam os filhos com 3, 4 aninhos no inglês, na música, né? Mas há 40 anos atrás, isso era algo assim inusitado, imagina, né? Era algo muito diferente, mas meu pai tinha essa visão, porque ele percebia, ele entendia a minha sede de conhecimentos e o quanto isso ia trazer princípios para mim, né? E até hoje eu sou agradecida por isso. Então, na adolescência, por exemplo, eu fiz conservatório de música, eu me formei em música, né? Participava de concursos de piano, de apresentações de orquestra, enfim. Tudo isso era incentivados pelos meus pais. Eles tinham essa visão de investir em algo em mim que era a minha sede de conhecimentos. Então, eles trabalharam isso comigo, né? E nos comportamentos? O meu pai, ele não batia. Ele não tinha essa forma de educar. Mas ele sempre chamava para conversar. Sempre me mostrava o que eu tinha errado. E me mostrava como eu deveria consertar aquele erro. Então, ele me direcionava. Ele me orientava. E isso reflete até hoje em como eu lido com os meus filhos autistas. Até hoje. Então, os meus filhos autistas não apanham. Eles não ficam de castigo. Eu não irrito os meus filhos. Eu não desrespeito as suas vontades, as suas ideias e os seus interesses. E nem por isso eles são mal educados, têm maus comportamentos, nem por isso. Mas eu converso muito, explicando, mostrando, direcionando. Então, desde pequenos eu inseri a música, o inglês, que foi algo que fez sentido para mim no aprendizado deles. Também a leitura. Nós temos um armário de livros aqui. Tem muitos, tudo que é tipo de livros. Eu sempre incentivei isso neles. Por quê? Porque o autista tem sede de conhecimento. Será que o meu filho também tem? Tem. Teu filho também tem sede de conhecimento. Talvez não da forma como você imagina que ele gostaria de conhecer, mas ele tem. Conversando com uma das minhas alunas esses dias, ela falou: Sara, eu descobri o mundo imaginário do meu filho, uma das alunas da turma nova, que ela estava assim, ela não conseguia entender. E ela entendeu, ele precisa, olha o que é interessante para ele, causa e efeito. Tudo para ele precisa ter esse sentido. Falei para ela: pronto, você tem um físico dentro de casa e você não sabe disso. Então, ele quer saber quando causa algo, qual é o efeito que aquilo causa, né? Que aquilo traz. Quando ele causa algo, qual é o efeito? Causa, efeito, causa, efeito. Ela descobriu e agora ela está acessando o mundo imaginário dele dessa forma e ela está conseguindo trabalhar com ele, desenvolver ele. Então, eu tenho um netinho de uma outra aluna minha que a paixão dele é assistir vídeos sobre montar e desmontar. E ele gosta de ferramentas, tudo. Ele é pequenininho, ele gosta de montar e desmontar, montar e desmontar. Tenho filhos de alunas que são apaixonadas pelas histórias das princesas. Mas teu filho autista tem sede de conhecimento? Sim, é que às vezes está camuflado aí. Você ainda não descobriu, não se atentou para o quê? Mas ele tem sede de conhecimento. O autista, ele tem uma visão mais para frente. Eu tenho uma aluna que o filho tem 3 aninhos, já sabe o alfabeto, já sabe palavras em inglês. Olha só, ele tem. E como suprir essa sede de conhecimento?
tudo que você entende que aquilo vai contribuir, que vai alimentar o que é de super interesse do seu filho, você deve buscar, você deve trazer para ele, você deve incentivar. O que é diferente em muitas sessões de terapias, onde se entende que só se usa aquilo de uma forma específica, que é como reforçador. Ou seja, se o teu filho obedecer e fizer a atividade proposta pelo profissional como um reforçador, em algum momento vai ser permitido o seu filho ter acesso àquilo que ele tanto gosta. Se você trabalhar com isso o tempo todo dia com ele, dentro do que é o maior interesse dele, o seu filho voa, ele voa no conhecimento, no desenvolvimento, porque aquilo é do super interesse dele, é aquilo. Então não podar, não limitar, não bloquear, não intervir, mas facilitar, estimular. Dar importância para aquilo que para ele é super tão importante, super tão importante. E quando veio o diagnóstico de autismo do meu filho Henrique e depois o da minha filha Helena, eu estudei muito sobre o autismo. Lembra que eu contei, né? Que desde criança eu sempre tive muita sede de conhecimentos. Então, eu mergulhei estudando. E aí eu fui juntando com a forma, né, de eu ter sido educada pelos meus pais, com os princípios, com os valores, com o respeito, né, com o incentivo não fazer por obrigação, com amor, com carinho, juntando tudo isso, eu fui aplicando nos meus filhos com o conhecimento, juntando tudo isso, e eu fui entendendo que o autismo, na verdade, o autista precisa para se desenvolver uma base que é o amor, o respeito, a compreensão, o entendimento e a aceitação. Essa é a base para o desenvolvimento do seu filho autista. É a base. E isso vai refletir em todo o trabalho que você fizer com ele. Sabe aquele amor incondicional de mãe? Que você precisa entender que o seu amor incondicional de mãe, ele supera qualquer bom sentimento do melhor profissional que existir. O melhor profissional. Seja ele psicólogo, seja ele terapeuta ocupacional, seja fono, seja qual for. Não estou desvalorizando nenhum profissional. Mas vamos convir comigo que por melhor que seja esse profissional, não se compara com o seu amor incondicional de mãe. E o autista necessita, é um dos pilares, é uma das bases principais. Ele precisa sentir essa segurança. Ele precisa sentir o seu amor de mãe. O seu filho precisa se sentir respeitado dentro do tempo de aprendizado dele. Quem que vai saber o tempo de aprendizado do seu filho se não for você? Você que gerou, você que sabe tudo, você que convive com ele o dia a dia, você sabe o limite do tempo dele. Até aqui deu? Se eu forçar, ele vai ficar nervoso. Ele vai ficar agitado. Não vai dar certo. O profissional não sabe. O profissional vai esticando a corda, vai esticando. Mas ele tem que entender. Ele tem que aprender. Ele tem que saber. Essa é a conversa do profissional. Não é filho dele. Não dói nele. Por que você, mãe, não pode
entrar nas sessões das terapias. Sabe? Já parou para pensar um pouquinho? Por que não é permitido você ficar junto? Aí você fica lá do lado de fora da sessão, teu filho chora, grita. E o que falam para você? É assim mesmo, mãe. No começo é assim mesmo. Ele tem que aprender a se acostumar. Eu acredito que o meu lado de autismo falou mais alto, falou mais forte. Eu não consigo. Não é justo para mim. Não cabe na minha mente. Simplesmente assim. Não cabe. Eu ficar do lado de fora, eu ouvindo meu filho gritar, chorar, e o profissional vem dizer para mim que isso é normal. Vai fazer isso com o teu filho, com o meu não. Com o meu não. Por quê? Porque eu sou autista. Porque eu me coloco no lugar do meu filho. Porque eu sei que ele não está sendo entendido, compreendido, respeitado. Ele está sendo forçado. E tudo que força, tudo que é sobre pressão, não coloca pressão. Se me colocar pressão, não dá certo, não funciona. Eu não funciono sobre pressão. É a mesma coisa os meus filhos. A mesma coisa o teu filho. Não põe pressão. Mas é o que o profissional vai fazer. Né? Que mais? Compreender, entender as suas limitações, as suas hipersensibilidades, os seus interesses. É importantíssimo. Hoje, por exemplo, eu fui dar um banho na minha pequena, porque ela já é independente no banho, já toma banho sozinha. Eu dou aquela, né, sempre aquela averiguada, ver se tá tudo legal, mas ela quer tomar banho sozinha. Mas hoje ela fez um chororô no banho. Eu falei, o que tá acontecendo? Mamãe, eu machuquei aqui, porque hoje ela quis me ajudar, não sei se vocês viram nos meus stories. Ela quis me ajudar a fazer a salada, ela ia ser a Masterchef. Então eu preparei ela de touquinha, de aventalzinho, porque ela era Masterchef. Pegou o ralo, né, o ralador e a cenoura e foi eu cuidando ali, mas em algum momento, acho que ela segurando muito firme ali no ralador, ela machucou um pouquinho. Um machucado, não é nada, é um cisquinho. Mas como ela tem a hipersensibilidade no tato, aquela marquinha de nada ali pra ela doía muito. Eu sei disso. O profissional não saberia. É frescura, é exagero. Não precisa. Pra que chorar tanto assim? Não precisa tanto assim. Mas eu sei. Porque eu sei a hipersensibilidade dela. E assim como meu filho Henrique também no auditivo, por exemplo, né? Enfim, o profissional não vai saber esse limite. Você sabe, você sente, você entende. E o seu filho vai se sentir respeitado por você, não pelo profissional que está forçando ele. Aí seu filho entra em crise, daí ele chega em casa estressado, nervoso, te morde, agitado, belisca, te empurra. E você fala assim, não sei o que está acontecendo com esse menino, com essa menina, não sei por que ele ficou assim, não sabe, né? Acabou de vir da terapia. Olha lá o gatilho emocional lá onde ele teve. Vou te falar, quando algo desregula um autista, ele pode passar horas, ele pode passar 2, 3 dias desregulado. Se ele não tiver um suporte, se ele não tiver uma orientação, se ele não tiver uma terapia com uma medicação natural, sem químico. Se ele não tiver um preparo, uma estrutura, ele pode ficar muito tempo. E aí você não sabe por quê. Então, é muito importante isso, é a base para o autista, o amor, o respeito,
a compreensão, o entendimento e, um dos principais, a aceitação. Aceitar as características, os sinais de autismo do seu filho. Não querer mudá-lo, consertá-lo, reformá-lo. Não! É dele essas características. Ele nasceu assim. E isso não é sinal de imperfeição. Isso não é sinal de defeito. São as características dele. Mas, como ele não se enquadra, ele não se encaixa dentro do padrão das outras crianças que não são autistas, ele tá errado. Ele tem problemas, ele tem defeitos. Ah, coitadinho, ele é limitado, né? É precisar para sempre de terapias. Ô dó, coitado dessa mãe. Olá. Então, aceitar o autismo do seu filho é aceitar, é não querer mudar. E em cima das características que ele apresenta, em cima dos superinteresses dele, do mundo imaginário dele, você vai trabalhando. Eu sempre falo para as minhas alunas, o teu filho te mostra o caminho. Aquieta teu coração. Está muito perturbada, muito agitada, muita gente blá 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 na tua cabeça. Calma, respira. O teu filho te mostra o caminho. Observa mais ele. Para com essa neura de querer consertar, ensinar. Mas meu filho tem que falar. Mas meu filho tem que fazer o desfraude. Mas meu filho tem que nada. Calma. Para. Sossega. Tampa os ouvidos de tanto blá blá blá. Observa mais o teu filho, ele te mostra o caminho, ele te dá os sinais, deixa ele ser seu mestre, antes de você querer direcioná-lo em alguma coisa, ele seja o seu mestre. Aceite, não queira mudar, você vai se deparar com uma grande surpresa. Teu filho autista tem muito mais para te ensinar do que você pensa que você tem que ensiná-lo. Valores na vida. Por que você acha que o autismo veio tão forte na sua família assim? Que correria louca que você está vivendo. Não está respeitando nada, o tempo, nada. Uma loucura. Para, reflete. Teu filho veio para te mostrar muita coisa, para te ensinar a valorizar coisas e detalhes que você estava passando por cima. Ele veio. Ele tem uma missão. Aprenda com ele. Desacelere essa neura de que se o seu filho não fizer terapias, ele não vai se desenvolver. E depois que você dá essa acalmada, essa respirada, você aprende a olhá-lo melhor, observá-lo melhor. Aí você vai vendo que você é capaz, que não é tão confuso, não é tão complicado assim. É que você aprendeu, te ensinaram a pegar o seu filho, colocá-lo dentro de uma caixinha padrão, e se ele não se encaixar bem ali, ele tem que ser arrumado, consertado, colado, enfim. Não dá certo, não funciona. Por isso que tem cada vez mais autistas nervosos, agitados, agressivos, cada vez mais. E dele remédio, e dele medicação. E nem por isso seu filho fica mais calmo. Então, quando se fala, quando você ouve que, olha, teu filho tem um diagnóstico de autismo, você põe a mão na cabeça. Algumas mães falam pra mim que é um dia de luto. É forte isso. Mas por que as mães sentem que é como um dia de luto? Porque que mensagem que é passada de autismo para essas mães? Acabou a tua vida. Agora você não vai poder mais viver. Vai passar a vida toda levando teu filho a fazer terapias. Não vai poder mais sair de casa, ter uma vida social normal. Acabou, mudou tudo. E não é para ser assim. Não é para ser assim.
E olha só, dessa forma, mesmo você morando em alguma região onde o seu filho autista não tem acesso a terapias, não consegue, não é possível. Mesmo assim, você é capaz de trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista. Mesmo assim. Mas, Sara, me falam que a escola, os familiares, as pessoas me falam que se eu não levar o meu filho a fazer terapias, que ele não vai se desenvolver. Eles falam, eles até fazem uma pressão que vai ser culpa minha. Como você sabe disso, Sara? Minhas alunas me contam. Por isso que eu sei. Mas claro, o que é que está por trás disso? O que é que está por trás disso? Se o seu filho não fizer terapias, ele não vai se desenvolver. Eu não vou falar aqui na live, mas dentro da mentoria que eu faço com as minhas alunas, eu posso falar com mais liberdade. Mas você já pode entender, né? O que é que está por trás disso? Essa pressão. Né? Então, muitas alunas estão estão desenvolvendo seus filhos, seus netos na fala, no desfraude, na seletividade alimentar, na parte sensorial, né, nos comportamentos, sem medicações ou pelo menos com o mínimo possível de medicação. Por quê? Porque elas entenderam, elas compreenderam que elas devem ser a melhor pessoa, a melhor terapeuta, a melhor psicóloga, a melhor fono para desenvolver o seu filho autista. Elas entenderam. E com isso, elas estão conseguindo e já conseguiram ter um filho autista calmo, cada vez mais independente. E elas podem levar uma vida social normal juntas. Elas podem. E não adianta. Esse é o caminho mais rápido, o caminho mais curto, que é você mesma aprender como desenvolver o seu filho autista. Este é o caminho mais rápido e mais curto para ajudá-lo a ser calmo, independente e vocês poderem, sim, ter uma vida normal juntos. Mas, isso, olha só, mesmo você morando longe de acesso a terapias, mesmo assim. Agora, se você não tem pressa, eu não tenho pressa. Existe um outro caminho. Existe. Que é bem mais longo. Como você sabe, Sara? Porque muitas alunas e seguidoras minhas aqui não só ficaram esperando por anos, 1 ano fazendo fono para falar uma ou outra palavrinha, ou quase não falar. 6 anos fazendo terapias, fono, TO, psicóloga, nervoso, agressivo, agitado, tomando um monte de remédios. Esse é um caminho, pode até conseguir chegar lá, mas é mais longo. É mais sofrido. É mais, né? Você sabe disso. Quanto custa? Quanto custa uma sessão? Você sabe. Mães que me contaram que precisaram fazer empréstimo só para pagar a sessão com a fono. Só. Pensa. Então, sabe por quê? Sabe por que esse caminho é mais longo? Porque não tem a base. Não tem a base. Qual é a base mesmo? Do que o seu filho autista precisa? O amor. Anota aí. Anota aí, porque eu vivo falando isso. Anota que você não esquece. Anota aí. Amor, compreensão
respeito, aceitação. Essa é a base. Se quebrou uma dessas perninhas, já fica manco, não consegue. Precisa ter os quatro pilares. Quebrou um pilar, já fica torto. Não funciona, não dá certo. E você não encontra essa base, esses 4 pilares juntos num equilíbrio nas terapias. Não encontra. Essa é a minha história. Essa é a minha história de autista. Então, ser autista, não tenha vergonha, não tenha medo. Se você percebe que você tem sinais de autismo, isso não é vergonhoso. É lindo ser autista. O autista, ele ama o que é honesto. Ele ama de verdade. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. É preto no branco. É ou não é? O autista defende a injustiça. Hoje a minha pequena me contou. Tinham 2 coleguinhas da turma dela. Um coleguinha bateu no outro coleguinha por causa de brinquedo, de coisa, né, de criança. E eu não me lembro o nome do coleguinha que bateu, mas o coleguinha que apanhou, se não me engano... Bom, eu não lembro o nome direito também, para eu não falar errado aqui, eu não lembro. Mas o que ela fez? Ela falou, mamãe, sabe o que eu fiz? Eu corri contar para a professora e aí eu fiquei um tempão ali do lado do coleguinha que apanhou e eu fiquei assim, tentando falar para ele, explicar para ele que aquelas brincadeiras de bola, de luta, é brincadeira de gente grande, não é brincadeira de criança. E eu fiquei ali, mamãe, com ele, enquanto ele estava chorando, eu fiquei um tempão ali do lado dele, assim, ela quis dizer que ela ficou tentando consolar ele, né? Eu fiquei pensando, olha só, hein, não tem nem 5 aninhos e se importando com a dor do outro, né? Tentando acolher o coleguinha. Ela não conseguia colocar em palavras, mas ela sentiu a dor dele. Assim é o autista. Seu filho tem uma sensibilidade tremenda. Pode ser que ele se encontre num momento de agressividade. Aquilo é só uma defesa. Teu filho não é assim. Teu filho não tem um mau caráter. Não tem. Ele é extremamente sensível e essa agressividade pode até ser uma reação contra injustiça. Se algo que fazem para ele, que se direcionam a ele, que dão comandos para ele, se ele não acha justo aquilo, ele pode se tornar agressivo. Mas não porque ele tem um mau caráter. É porque ele não acha justo. Simples assim, ele reage, ele não sabe falar, ele reage. Então, tá tudo bem se você enxerga sinais de autismo em você. Porque se o seu filho, a sua filha é autista, ou você ou o pai dele são. Ou você ou o pai dele são. Como eu falei já no começo do bate-papo, as mulheres camuflam mais os sinais de autismo. E são taxadas, carimbadas como ansiosa, agitada, esquisita. Tem hora que responde as mensagens da gente, tem hora que não responde. Tem hora que te vê na rua e te cumprimenta, tem hora que não te cumprimenta. É que, na verdade, às vezes você vê aquela pessoa, você pensa assim, o que eu vou falar com ela? Né? Ela vai vir falar comigo? O que eu vou falar com ela? Aí simplesmente você não cumprimenta. Mas não é porque você, né, tá menosprezando aquela pessoa. É porque você não sabe o que você vai falar para ela. Então você prefere fazer de conta que não viu. São sinais do autismo na mulher, por exemplo.
Mas quando você se entende, você se encaixa e você se aceita, você vai entender melhor ainda o seu filho. Você vai compreendê-lo melhor ainda, porque você vai sentir no sangue, na pele. Né? Então fica mais fácil ainda de você ajudar no desenvolvimento dele. Fez sentido para vocês? Vamos lá, bater um papinho. Vamos ver aqui. Olha, Silvete, na minha cidade não tem terapia ocupacional. Silvete, conta aqui pra mim. Fez sentido o que eu compartilhei com você? Você entendeu quem deve ser a melhor terapeuta do seu filho? Conta pra mim, pra eu entender se fez sentido. E a Simone, é apaixonado por números, conta até 100 toda hora. Olha aí um matemático na família. Um físico na família, que legal. Lincoln gosta também de receita de alguma comida. Bora incentivar ele, né, a te ajudar na hora de preparar as refeições, permitir que ele assista vídeos de profissionais falando sobre receitas, estimule ele. Silvete, o que devo fazer quando ele está em crise, quebrando tudo, jogando as coisas e batendo, não deixa ninguém chegar perto? O ideal é evitar que essas crises aconteçam, né, Silvete? Você procurar entender o que pode ter causado. Naquele momento da crise, procure, é difícil você tentar fazer algo por ele, né? Quem faz o uso da terapia floral, como as minhas alunas, existem lá fórmulas que podem ser usadas no momento de crise para acalmar, para você poder direcionar o filho, né? Mas depois que passa a crise, não é porque passou, não é porque ele se acalmou que você põe um ponto final e tipo, deixa pra lá. Não. Chamar ele para conversar, para que ele te mostre, que ele te aponte, que ele te fale, que de alguma forma ele te mostre, se ele não for verbal, para você entender o que causou aquela crise. Foi uma hipersensibilidade? Foi porque ele não se sentiu compreendido? O que foi? E aí, você, a partir daquilo, você direcionar o seu filho. Entende? Lincoln gosta de pegar flores todos os dias para dar para alguém. Ah, que lindo! E se não deixa ele pegar, ele fica muito nervoso. É um ritual sempre. Às vezes fico nervosa com essa mania. Simone? Olha aqui, Simone. Se todos os homens crescessem, se todos os meninos crescessem com essa sensibilidade de presentear alguém com flores. Olha que lindo. E por que não? Por que tu vai ficar irritada? Estimule ele. Ensine sobre as flores, sobre os nomes, a espécie. Aproveite. Aprofunda nesse mundo imaginário dele. Deixe ele um expert, um botânico em flores e plantas. Incentive, não pode, não se irrite. Muito melhor que ele dê flores do que ele dê um sopapo em alguém. Isso mesmo, Silvete. Não fui nem vou atrás de terapias. Porque se for para você encontrar profissionais que não trabalham com essa base, não vale a pena. Não vale a pena. Vamos ver aqui no Insta se tem alguém que deixou alguma dúvida, fez algum comentário. Vamos ver. Uma das minhas alunas queridas está aqui. A terapeuta do AEM disse que autista grita mesmo. Eu também não admito mais ninguém fazer o Miguel chorar. Isso, Mara. E tem valido a pena, né? Tudo que você tem enfrentado e sempre na frente, sempre defendendo o seu filho autista. Você é um exemplar. Elô Paniguel. É isso? Boa noite, querida. Tudo bem com você? Meu neto Arthur tem 3 anos. Ele começou a fazer alguns gestos com a maninha, com a mãozinha.
Eu não entendo, ele ainda não fala, só fala bo, que é avô, e também a palavrinha não. Não procure querer entender, não, Elo. Não queira entender, apenas participe junto com ele, tá? Apenas participe, faça junto com ele o mesmo gesto que ele faz, assim. Essa é uma forma de você estar acessando o mundo imaginário dele. Não queira entender, apenas participe com ele. Clonilson, boa noite, querido. Obrigada pelos ensinamentos. Se me permite, te pergunto como agir quando o autista nega tudo. Ele tem 4 anos. Quando ele nega tudo, eu precisaria de mais detalhes. Se você puder compartilhar, se você ainda está aqui, poder compartilhar pelo menos um exemplo, tá? Me dá um exemplo aí, para que eu possa entender melhor. Elo, ele mora com a mãe em Suzano, não mora comigo, só vem de 15 em 15 dias na minha casa. Mas quando ele vier, você faz isso que eu te falei, tá? Isso, faz isso mesmo, que legal. Então, tá bom. Silvete, levei o Miguel para fazer ecoterapia, mas não chegou perto do cavalo. Veja só, paciência. É muito importante, viu, Silvete, se ele conseguir fazer a ecoterapia. Mas tem que ser no tempo dele, no tempo do Miguel. No tempo do Miguel, não é no teu tempo, não é no tempo do cavalo, não é no tempo dos profissionais, é no tempo dele. Imagina o medo dele de aproximar daquele bichão. Por mais que você, os profissionais, falem que não tem perigo, que o cavalo é bonzinho, que o cavalo não vai fazer nada, e ele acredita. Então, se ele chegar perto, né, nem perto, não chegou nem perto, tá tudo bem. Ele foi até o local, tá ótimo. Uma próxima vez ele vai até o local, ele anda pelo local, né, mostra outros cavalos para ele. Da outra vez, sabe, você vai, até que ele vai se aproximando. Assim foi com o meu filho, foi num processo até que chegou o dia que ele montou no cavalo, aí foi uma festa, né? Mas é um processo, é no tempo do Miguel, não é no tempo das outras pessoas. Pôs pressão, ele volta para trás. Tem autistas que inclusive regridem, né, por causa da pressão. Fez sentido? Fez sentido para vocês? Por nada, querido. Fez sentido para vocês? Vocês entenderam a mensagem que eu trouxe aqui, né? Como foi a minha infância, como os meus pais incentivaram, percebendo a minha habilidade de trabalhar. Pode, não depende disso, depende de você, começando por aplicar essa base, né? Obrigada, Mara, obrigada. Que bom que deu para trazer clareza. Josélia, minha filha está mais comunicativa. Que legal, depois que aprendi a entrar no mundinho dela. Ah, que coisa boa. Que legal, Josélia, fico tão feliz quando vejo mães assim, entendendo esse processo. É simples, mas por ser tão simples, muitas pessoas não podem crer que funciona, por ser simples. Mas legal, então olha só, hoje é quinta-feira, semana que vem nós temos outro bate-papo de mães de autistas. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum pedido, que de algum tema, como esse tema de hoje, foi pedido de uma das seguidoras minhas, né? Eu achei legal trazer esse tema aqui. Mas se vocês têm algum tema que vocês gostariam que eu abordasse, que eu trabalhasse aqui com vocês, vocês podem compartilhar lá no meu privado, tá? No Messenger ou aqui no direct do Insta. E aí eu considero a possibilidade de, tá? Então, quem tem habilidade com
tirar prints e postar depois lá no seu story, me marcar, né? Para que o Insta ou o Facebook me avise que você me marcou. Se você quiser tirar um print do nosso bate-papo aqui e postar lá no seu story, me marcar. Tirou? Legal. Olha mais uma dúvida aqui antes de desligar. A Maria Carolina está pedindo várias coisas e executando algumas tarefas de casa. Muito feliz. Que legal! Que legal. Ah, é a Margarete que está aqui. É uma das minhas alunas queridas. Maria Carolina é uma filha adulta, autista, né? Executando tarefas de casa. Isso é independência, Margarete. Independência, que bacana. Você vem para o nosso bate-papo bate-papo, o nosso plantão formiguinha amanhã. Amanhã nós temos plantão formiguinha à tarde, né? Clonilson, oi Sara, o Ítalo sempre nega quando, exemplo, eu digo, vamos brincar, ele diz, eu não quero, mas logo ele brinca. Não é sempre que ele faz isso. Precisa, sabe, Clonilson? Observe mais. Por quê? Por que ele tem que negar primeiro, se depois ele gosta? Será que naquele momento ele não quer? Ou, às vezes, é algo repetitivo que ele pôs na mente. Primeiro ele nega, depois ele afirma. Nossa, Sara, que louco, será isso? Às vezes pode ser. Se ele pôs na cabeça que tudo que falarem para ele, primeiro ele vai negar, primeiro ele vai ser o do contra, né? Ele nega para depois ele aceitar? Pode ser. E quem é que vai entender isso? Né? Um autista. E também não é sempre que ele faz isso, né? Normalmente, se fosse algo repetitivo, seria sempre. Sempre ele estaria fazendo isso, mas não é repetitivo. Vamos brincar, Elisa? Eu não quero, mas logo ele brinca. Observando, Clonilson, observe mais, observe mais. Ele te mostra o caminho. Tem que existir aí um motivo, um porquê que ele funciona assim, tá? Vai observando e depois me conta. Me manda depois lá no direct contando, Sara, descobri. Fui observando, observando e descobri. Tá bom? Legal, gente. Então tá, a gente se fala, tá? Beijo pra vocês. Amanhã vai ter caixinha de perguntas. Aí você aproveita, se você lembrar de algo que você queria ter me perguntado, vai lá e me pergunta, tá bom? Então tá joia. Beijinho pra todos, boa noite e bom descanso.